Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente, eu queria desejar aí uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, né? Que eu não sei o horário que vocês estão vendo a nossa aula. Para as pessoas novas, né? Para os alunos novos que entraram, sejam muito bem-vindos à nossa família, né? Sejam muito bem-vindos à nossa escola, a OnBio. Eu sou a professora Bruna Marçal Guidotti Eleutério, né? Eu sou farmacêutica. Sou pós-graduada em gestão de drogaria, pós-graduada em homeopatia e especialista em vacina, tá? Além, né, da Umbio, dou aula mais em outros locais também. Tenho também aqui na cidade de Fernandópolis uma drogaria, certo? Vocês têm meu número de WhatsApp, eu tô lá no grupo também, né? Mas tem meu número de WhatsApp. Pode estar me mandando, né, mensagem Podem estar me mandando mensagem pelo WhatsApp no privado, não tem problema nenhum, né? Só peço um pouquinho de calma, que assim que eu vou tendo tempo, eu vou estar respondendo, certo? Porque é o mesmo número aqui da minha drogaria. Então, às vezes, eu demoro um pouquinho mais para responder, tá bom? Mas qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Podem estar me procurando também no privado, também pode estar procurando o pessoal aí da OMB, tá bom? Então vamos lá. A nossa aula de hoje nós vamos falar sobre como, né, surge um medicamento, né, e como que é um medicamento. Só que antes disso a gente tem que falar da história da farmácia, entender da onde surgiu os primeiros medicamentos, né? Como que foi, como que teve o início aí do surgimento desses medicamentos. Então, as primeiras farmácias, né, foi há mais aí de 2.600 anos já, né, se preparavam remédios que eram extraídos de planta, né? Então, os medicamentos lá na Grécia Antiga, né, já vinham aí, né, já saíam de plantas. Então, antigamente, a maioria dos medicamentos eram oriundos aí do reino vegetal. Bruna, o que quer dizer esse reino vegetal? Hoje, a gente conhece vários reinos. O que são reinos? É da onde vem o meu medicamento, né? Então, o meu medicamento ele pode vir do reino animal, do reino vegetal, do reino sintético ou do reino mineral, tá? Então, vou repetir novamente. O meu medicamento, ele pode vir de 4 tipos de reinos diferentes. Reino vegetal, reino animal, reino mineral e sintetizado. Bruna, o que são esses reinos? Vou explicar para vocês. Então, antigamente, o único reino que se conhecia, né, e da onde os medicamentos vinham era do reino vegetal, que são medicamentos extraídos de planta. Isso há muito tempo atrás, lá na Grécia Antiga, né, já se extraía. E antigamente não se chamava farmácia, né, ou drogaria. Tinha o nome de boticas, né? Então, boticas era onde antigamente se vendia esses medicamentos, esses óleos, esses extratos oriundos ali das plantas. No Egito, né, surgiu o primeiro ali papiro de Ebers, que hoje nós conhecemos como a farmacobotânica e os seus livros, né? Então a gente teve, né, lá o papiro de Ebers, que ele conseguiu colocar mais de 811 tipos de plantas, né, dentro deste livro, né? O papiro de Ebers, ele é muito famoso e a primeiro local aí foi na Grécia, tá bom? E aí nós temos o Hipócrates, né, que ele é considerado muito da figura importante na história da saúde, e ele é o pai da medicina, né? Então, nas obras hipócritas, há uma série de definições clínicas pelas quais se pode diagnosticar doença como a malária, a papeira, a pneumonia, a tuberculose, para os estudiosos gregos, muitas epidemias, tá? Então, Hipócrates, ele é o pai da medicina. Nós vamos ter também o Galeno, tá? Já o Galeno, ele é o pai da farmácia. Bruna, qual que é a diferença, né? Aí nós estamos falando do Hipócrates para o Galeno. Pessoal, o Hipócrates, né? Ele foi um estudioso que estuda a clínica,
né? Estuda a clínica de um paciente. Então, o médico, ele dá um diagnóstico. Enquanto, por exemplo, o Galeno, né? Ele estuda as plantas, os medicamentos, os reinos, ou seja, o tratamento. Então, a diferença da farmácia, né, para a medicina é essa. O médico, ele tem a clínica, ele faz o diagnóstico, enquanto o farmacêutico, ele faz ali o tratamento, né? Sem um desses dois, não tem como ter saúde, né? Nós precisamos ter o farmacêutico, no caso ali, para ter o medicamento, e precisamos do médico para ser clínico, né? Para ter ali um diagnóstico. Então, é um trabalho aí de multiprofissionais, ou seja, dois profissionais aí que trabalham juntos, né? Para um diagnóstico, para uma patologia. Porém, eu sempre brinco, né, que para sermos farmacêutico, temos que conhecer de doenças. Então, nós vamos falar de diversas doenças, né? Aqui durante o nosso curso, porque nós temos que conhecer de doença. Então, nós temos que conhecer aí uma vasta de doenças, medicamentos, sintomas, né? Nós temos que conhecer para poder medicar, para poder aí ter o auxílio do medicamento, certo? Uma outra aí situação, então se eu perguntar, viu, pessoal, no final da aula, qual é o pai, quem é o pai da farmácia? É o Galeno, né? Se eu perguntar os 4 reinos no final da aula, é vegetal, animal, sintético e mineral. Mas a gente vai falar mais dos reinos daqui a pouco, tá? O Galeno, então, ele preconizou o uso de plantas e outros produtos naturais e ele combatia por meio de substâncias ou compostas que opunham diretamente os sinais e sintomas das enfermidades. E ele é precursor da alopatia. Bruno, o que é a alopatia? Né? Nós vamos ver daqui a pouquinho, né? Mas aqui, já ainda falando do Galeno, ele escreveu sobre farmácia, medicamentos, suas obras se encontram cerca de 4 centenas e meias de referências de fármaco, elaborou listas, enfim, ele foi ali, né, o pai da farmácia. E aí, nós temos o Samuel Hahnemann, que ele é o pai da homeopatia. Bruno, o que isso quer dizer? Pessoal, na farmácia, nós temos 2 tipos, tá, de especialidades. Nós temos medicamentos que são classificados como alopatia, e nós temos medicamentos que são classificados como homeopatia. Bruna, qual é a diferença? A ação desse medicamento, tá? Então, eu vou ter medicamento, por exemplo, que vai atuar, né, na sua forma alopática, que tem a seguinte teoria, né, de ação. Teoria dos contrários, né, onde o medicamento cura aquela patologia. Então, por exemplo, vamos lá. Eu estou com uma dor. Eu vou tomar um analgésico. Por quê? O analgésico é o contrário da dor, né? Então, eu estou com uma dor muscular. Eu vou tomar um relaxante muscular. Ou seja, o relaxante muscular, ele é o contrário da minha patologia, do que eu estou sentindo, né? Então, essa teoria que eu acabei de falar para vocês, são a que nós chamamos de teoria dos contrários, é a teoria da alopatia, onde nós tratamos sinais e sintomas. Já a homeopatia, ela é a teoria dos semelhantes e ela demora mais para ter ação. Eu preciso de um tratamento muito maior, tá? Um tempo muito maior para que o medicamento ele consiga ter a sua ação, né? Hoje a homeopatia, ela consiste do tratamento dos semelhantes. Então eu vou tratar, por exemplo, se eu estiver com uma gripe, eu vou tomar lá uma substância que tem, por exemplo, a cebola, né? Uma das suas substâncias é a cebola. Por quê? Quando eu corto a cebola, me dá coriza, me dá vermelhidão no olho, eu espirro, né? Que é os mesmos sintomas da gripe. E aí tem uma somatização desses sintomas e o próprio corpo consegue fazer a melhora desse paciente. Então, são especialidades de medicamentos totalmente diferentes, né? Enquanto eu tenho um que ele é alopático, que é uma teoria dos contrários, eu tenho medicamentos que são homeopáticos, que são a teoria dos semelhantes, tá?
vou perguntar no final da aula, certo? A diferença aí entre alopatia e homeopatia. Então, vou dar um tempinho para vocês voltarem aí rapidinho, ver o que eu falei, né? Anotar para a gente dar continuidade. Então, vamos lá, pessoal, dando continuidade. Então, vou voltar aqui rapidinho falando, né, para vocês tirarem aí as dúvidas de vocês. Então, vamos lá. Nós temos aí medicamentos, né, que são classificados, né? A gente tem reinos de medicamento. Quais são os reinos dos medicamentos? O que é um reino do medicamento? Da onde esse medicamento é oriundo? Ou seja, da onde vem esse medicamento, certo? Esse medicamento ele pode vir do reino vegetal, pode vir do reino animal, do reino sintético ou do reino mineral. Nós temos dois tipos de especialidades de medicamento. Nós temos medicamentos que são classificados como alopáticos, que são a teoria dos contrários, e nós temos medicamentos que são classificados como homeopático, que é a teoria dos semelhantes, né? Temos aí o Galeno, que é o pai da farmácia, e o Hipócrates, o pai da medicina. Então, né, no final aí do século surgem os primeiros métodos, né, de princípio ativo a partir de drogas in natura. Que aí nós temos o desenvolvimento da química, o isolamento de síntese química e compostos puros, ou seja, né, nós temos o desenvolvimento da saúde, surgindo os primeiros métodos de isolação, certo? O Rodolph Bucking fundou um dos primeiros laboratórios de pesquisa, né, para drogas na Estônia. Né, ele fez na sua casa, dedicado aos estudos e agentes como catárticos,
antiomíticos, enfim, vários outros medicamentos aí. Perdão, parasitas. Então, antes da gente falar aqui do símbolo da farmácia, né, eu vou explicar para vocês como se tem como que funcionam esses reinos, tá? Então, vamos lá. O reino vegetal são medicamentos vindo das plantas. Reino animal são medicamentos vindo dos animais. Reino sintético são medicamentos produzidos em laboratório. Reino mineral são medicamentos vindos de minerais. Bruna, mas hoje a maioria dos medicamentos são feitos dentro do laboratório. Sim, hoje a maioria são feitos dentro do laboratório. A diferença é aonde esse medicamento foi descoberto, tá? Então, esse medicamento, por exemplo, ele foi descoberto na natureza. Então, se ele foi descoberto na natureza, mesmo que ele seja sintetizado em laboratório, né? Depois de um tempo, porque a gente também não pode ficar tirando tudo da natureza, ele é classificado como vegetal. Se esse medicamento for, né, descobriu ele em um animal, né? Ele tem o reino animal, mesmo que depois ele seja produzido em laboratório. Um exemplo disso, por exemplo, é a insulina, tá? A insulina, ela é do reino animal, ela vem do porco, tá? Então, a insulina foi descoberta, né, ali dentro do porco, foi retirada do porco, né? Só que hoje a insulina, ela é sintetizada dentro de laboratório, porque também como que a gente ia ficar matando, né, os porquinhos, coitados. A gente não podia fazer isso. Então, você pegou aquela insulina e sintetizou em laboratório. Porém, da onde ela veio? Do porco. Se ela veio do porco, o reino dela é animal, tá? Já, por exemplo, a dipirona, paracetamol, ibuprofeno, todos esses medicamentos, essas moléculas, foram criadas dentro de laboratório. Se essas moléculas foram criadas dentro do laboratório, eles são pertencentes, né, ao grupo de medicamentos sintetizados, tá? Ah, não, Bruna, esse medicamento ele do reino mineral, por exemplo, a prata, sulfadina de prata, né? Ela é oriunda do reino mineral. Porém, hoje tudo é sintetizado dentro do laboratório, tá? Por que é sintetizado dentro do laboratório, pessoal? Porque a gente não pode ficar utilizando da natureza, né? Nós não podemos de gente ficar utilizando aí de animais, de vegetais, de plantas, de minerais que são oriundas da natureza, certo? E aqui, né, como surgiu o símbolo da farmácia. Então, a cobra enrolada na taça é conhecida como símbolo da farmácia e tem origem na antiguidade grega. Segundo as literaturas antigas, o símbolo da farmácia ilustra o poder da taça, da cura, né? Então, por quê? Porque a gente tem diversas histórias aí. Uma das histórias, né, que a gente tem, temos várias, né, histórias que se conta, mas é que a gente teve uma época onde várias pessoas eram envenenadas, né? E aí essas pessoas que eram envenenadas, né? Um dia uma delas, né, que foi um pesquisador, falou: "Não, eu vou pegar o veneno da cobra e eu vou tomar um pouquinho por dia, né? Vou tomando esse veneno um pouquinho por dia". E foi aí que surgiu, né? Quando ele foi envenenado, ele não morreu. Então, daí que veio a cobra, por causa do veneno da cobra enrolado na taça onde ele bebia, né? Ele bebeu esse veneno e ele não morreu porque ele tomava um pouquinho por dia, tá? Essa é uma das lendas. Vou deixar aqui outra lenda para vocês copiarem.